saudade que eu tava. Gente, sério, vim gravar essa aula aqui, pra mim é desafiador, o coraçãozinho chega, tá assim, ó. Mas vamos lá, porque a gente fala pela misericórdia do Senhor, né? E eu espero que Deus fale ao coração de vocês, assim como falou ao meu coração com essa palavra, tá bom? E o tema da nossa série que a gente tem estudado é Mais Que Amigo Friends. Não é à toa que eu estou aqui com essa blusa maravilhosa da série que eu adoro. De Friends, gente. Friends é icônico, né? Muita gente assiste, eu tenho certeza que alguns de vocês assistem, porque eu sei, eu conheço alguns de vocês que assistem. E Friends é uma série sobre um grupo de amigos. E a gente vai trabalhar aqui hoje sobre amizade, sobre amigos. E o tema da nossa aula é Seja o amigo que você quer ter. Cara, é muito profundo. Seja o amigo que você quer ter. E para começar, eu quero ler um versículo com vocês. Na verdade, eu vou ler 2 para a gente poder se situar no tema. Primeiro, vamos ler Lucas 6, na verdade, 31. Vocês têm Bíblia aí, né, galera? Me acompanha aí comigo, que nós vamos ler agora. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam vocês também a eles. O que está acontecendo aqui? Jesus já sabia que ele ia morrer pelos nossos pecados, ele já estava situado ali da situação e ele decide deixar para os discípulos alguns ensinamentos. E ele fala com a galera, como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. E, gente, eu vou deixar para falar mais sobre isso lá na frente, mas vamos começar a inculcar isso durante a mensagem, que isso é bíblico. Isso aqui não é Sabrina que está falando, é Jesus. E o melhor de tudo, gente, espera aí, vamos voltar aqui. O melhor de tudo é que ele fala isso não é só para você agir assim com seus amigos, com seus inimigos, porque esse texto trata sobre como nós devemos agir com os nossos inimigos. Então é muito mais profundo, nós devemos tratar qualquer pessoa, independente de ser o seu amigo ou não. Mas vamos lá, o próximo versículo é João 13, o versículo 4 e o 5, quando Jesus lava os pés dos discípulos. E fala bem assim. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. E aqui é a mesma coisa. Jesus estava ciente da morte dele e ele decidiu fazer essa situação para ensinar algo para os discípulos. Ele queria ensinar para os discípulos que o líder é quem deve servir. E ele, como líder, como mestre, decidiu servir os seus amigos, que eram os discípulos. Então, vamos lá. Eu tenho uma pergunta para vocês, para a gente começar essa aula assim, o estudo mesmo. Quem são os seus verdadeiros amigos? E aí, você consegue pensar quem são os seus amigos de verdade? Bom, eu posso já afirmar que com certeza não é o seu cantor preferido, aquele cantor que canta todas as coisas que passam na sua vida. Na minha época de adolescente era Justin Bieber que fazia sucesso e eu adorava. Eu queria muito ser amiga dele, ou então, sei lá, que ele se apaixonasse por mim, nunca se sabe, né? Mas hoje Deus me... A gente está rindo do meu marido. Hoje Deus me deu um homem que parece o Capitão América. Então, gente, muito maior que Deus tem para vocês. Amém, igreja? E o que acontece? Esse cantor aí que você gosta muito, não sei se você vai conhecer ele, pode ser que um dia você conheça, você vá num show, não sei. Mas ele não é seu amigo, pelo menos não por enquanto. Para uma pessoa ser sua amiga, ela precisa saber coisas sobre sua vida, né? E você sobre a vida dela. Não basta você simplesmente achar que vocês se parecem pelo que o cara canta ou pelo que a mulher lá canta. Não dá para saber o que ela pensa só por isso. Talvez ela nem está cantando o que ela está vivendo ou o que ele está vivendo. Então, gente, isso é muito subjetivo. Não dá para ser amigo de uma pessoa assim. Para ser amigo, a gente precisa conviver com a pessoa, saber o que passa na vida dela. Bom,
Outra coisa que eu queria falar com vocês, importantíssima. Jesus, ele tinha amigos verdadeiros. Tá, e como que você sabe que Jesus tinha amigos verdadeiros? Cara, ele tinha discípulos, pessoas que caminhavam com ele e que sabiam tudo sobre a jornada dele. E que ele sabia sobre a vida dessas pessoas também. Isso é ser amigo. E o que acontece? Esses discípulos eram amigos verdadeiros de Jesus, mas dentro desses amigos verdadeiros, Jesus ele tinha os melhores amigos. Ele tinha 3 melhores amigos. E se nós quisermos agir como bons amigos, nós temos que olhar para a melhor pessoa que pisou nessa terra e que teve amigos, que é Jesus. Vocês não concordam comigo? Bom, Jesus ele sempre soube como agir com os discípulos. E esses discípulos aprenderam muito com Jesus. Quando Jesus ele lavou os pés dos discípulos, ele estava ensinando algo para os amigos dele, para os discípulos, no caso, né? A tarefa de lavar os pés não era uma coisa que um amigo fazia por outro. Não é tipo assim, eu tenho minha melhor amiga aqui, fulana, vem aqui, vou lavar seu pé. Não era assim que funcionava. Quem lavava os pés eram os servos, e eles não lavavam o pé de qualquer pessoa. Era só dos convidados importantíssimos. Tipo assim, eu vou receber um convidado top na minha casa. Aí essa pessoa, o servo vai lavar o pé dela. Então assim, o que Jesus faz? Ele decide mostrar para os discípulos que, sendo mestre, ele escolheu lavar os pés dos amigos dele. Mesmo ele sendo o maior, ele se fez servo. Isso é ser um bom amigo. Você ensina boas coisas para os seus amigos, fazer coisas por eles, como servir, sem esperar nada em troca. E Jesus, ele deixa claro para os amigos isso, que ele era o mestre. Ele até fala nos versículos que ele, sendo mestre, ele escolheu servir. Gente, outra coisa, a gente tem que servir os nossos amigos, isso aqui é importante, sem criar expectativa. Nós não podemos servir esperando alguém trocar. Fulano, mas eu fiz isso por você, você tem que fazer por mim também. Não. Jesus, ele não lavou os pés dos discípulos e falou assim, agora é sua vez de lavar o meu pé. Não, ele não falou isso. Ele simplesmente serviu, sem esperar nada em troca. Ele escolheu ter essa ação com a pura e simples intenção de abençoar os amigos dele. Será que a gente tem feito isso pelos nossos amigos? A gente tem escolhido servir eles apenas pela simples e pura intenção de abençoar e servir na área da vida deles que eles precisam? Bom, outra coisa desafiadora. A amizade nem sempre é fácil. Na maioria das vezes, na verdade, não é. Talvez você sinta que o seu grupo de amigos está sempre mudando. Talvez você fala, cara, mas fulano estava aqui hoje, agora já tem outra pessoa no nosso grupo de amigos. O que está acontecendo? Talvez você sinta que você não tem amigos de verdade. Eu passei por essa fase. Quando eu estava no ensino médio, eu lembro que quando tinha intervalo, eu adorava ficar na sala. Eu não saía. E meus colegas sempre saíam, eu ficava na sala sozinha durante o intervalo. E aquilo fazia eu sentir que eu não tinha nenhum amigo na escola. Que, tipo assim, a escola era o pior ambiente para mim, eu só tinha amigo na igreja. E outra coisa, outro sentimento que talvez você tenha aí no seu coraçãozinho. Talvez você não saiba onde você se encaixa no seu grupo de amigos. E sabe o que esses 3 sentimentos têm em comum? O fato de que o centro desse sentimento é você. Quando você pensa dessa forma, quando você tem esses sentimentos, você está se colocando numa posição de vítima. E isso é um problema sim. Sabe por quê? Porque quando a gente se coloca no lugar de vítima, nós estamos pensando no que os nossos amigos não estão fazendo por nós. Nós só estamos pensando que eles não estão fazendo o suficiente. E, gente, quando a gente escolhe ser amigo como Jesus foi o verdadeiro amigo para os amigos dele, cara, a gente não pensa assim. A gente não pensa no que a pessoa tem para oferecer. A gente pensa no que nós temos para oferecer para essa pessoa. E quando se trata de amizade, a gente tem que ter muito cuidado. Porque a gente tem muita facilidade de se pôr no lugar de vítima e ficar olhando para a pessoa e falar, cara, fulano não é meu amigo de verdade. Ou, fulano podia ter feito isso. E muitas vezes a pessoa nem sabe que você está pensando isso. E você está lá pensando altas coisas na sua cabeça. É complicado, a gente tem que verbalizar, né, o sentimento. Mas então, vamos lá. Outra coisa importante é a gente não criar expectativas em relação aos nossos amigos.
Sabe por quê? Quando Jesus levou os 3 melhores amigos dele, Pedro, Tiago e João, para o Getsêmani, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Ele foi para o Getsêmani porque ele estava sofrendo. E ele precisava de amigos verdadeiros, dos melhores amigos dele. E ali ele abriu o coração dele, ele falou, gente, eu estou com uma angústia muito profunda na minha alma. Fiquem aqui e orem comigo. Então ele precisava de amigos verdadeiros, ele já sabia o que ia acontecer. Porém, os discípulos não sabiam. Os discípulos não sabiam que saindo dali, Jesus ia ser preso e ia ser crucificado. Mas, apesar dos discípulos não saberem e de Jesus saber, o que Jesus escolheu fazer? Jesus, ele escolheu agir de forma proativa e chamou os amigos dele para orar com ele. Mesmo que toda aquela situação, talvez Jesus tenha criado expectativa em cima dos amigos, ele escolheu fazer o quê? Ele escolheu falar, cara, fiquem aqui e orem comigo, porque eu tô com esse sentimento e eu preciso dos meus amigos agora. Porém, se você já leu aí, Mateus 26, do 36 ao 46, eu não vou ler aqui agora porque é um pouco comprido, mas eu espero que você leia em sua casa, leia, porque é muito bom, essa história é muito profunda, dá pra gente tirar muita coisa. E quando Jesus ele viu os amigos dele dormindo, vocês acham que ele ficou decepcionado? Jesus ele estava ali com os amigos dele, chamou os caras para orar, aí ele foi orar lá separado, quando ele voltou estava todo mundo dormindo. Você ficaria triste no lugar de Jesus? Eu ficaria muito triste. Porque são os meus melhores amigos, estão ali para interceder por mim, para me ajudar em oração. Eu acabei de compartilhar a coisa mais triste da minha vida e eles estão dormindo. Então, sim, com certeza Jesus ficou decepcionado com aquela atitude. Mas você sabe o que Jesus fez? Pensa comigo que coisa maravilhosa. Jesus ele dá pra gente aqui uma direção para a nossa vida em relação às amizades. Quando esses amigos de Jesus decepcionaram ele, ele voltou para o Pai. Jesus ele não ficou lá batendo boca. Ah, fulano, você não ora por mim? Ah, você não gosta de mim? Não. Jesus ele saiu dali daquela situação, falou para eles vigiarem e orarem e voltou para o Pai. Quando os amigos não tinham resposta, era o Pai quem tinha. Então Jesus voltou para o Pai, depois ele voltou para os amigos dormindo. Ele ficou chateado, falou de novo, voltou para o Pai, depois voltou para os amigos e voltou para o Pai de novo. Quando ele voltou, já era hora dele ser preso. E os amigos em todos os momentos dormindo. Mas Jesus é perfeito, gente. Jesus é maravilhoso demais, porque ele voltou para o lugar certo. E ele deixou isso para a gente como um ensinamento. Ele voltou para os braços do Pai. E mesmo ele não tendo a resposta do Pai, Jesus ele entendeu que a oração não muda a situação muitas vezes. A oração muda a gente. E tudo que ele precisava naquele momento era orar. Dos amigos, mas também de orar. Então nós precisamos dos nossos amigos, entendendo a limitação dos nossos amigos, assim como Jesus entendeu a limitação dos amigos dele, mas entendendo que nós precisamos principalmente do Pai. Nós precisamos de Deus Pai, porque Ele é quem direciona a nossa vida, Ele quem cuida de cada passo. E vamos lá. Assim como Jesus, nós temos que entender que nossos amigos são limitados, assim como eu acabei de falar. Jesus, ele, apesar dos amigos dele terem decepcionado naquela situação, Jesus entendeu que eles eram humanos e pecadores, totalmente dependentes da graça de Deus. E Jesus olhou para aquela situação e falou, cara, são pecadores limitados, é isso. Eu tenho que perdoar, vida que segue. Gente, seguinte, outra coisa. Presta atenção nisso aqui. Por que eu tenho que seguir o exemplo de Jesus? Ele é Deus. Eu vou te falar por que você tem que seguir o exemplo de Jesus. Porque Jesus é Deus, mas Ele também é homem. E quando Jesus estava aqui passando por todas essas situações, Ele sofreu todas essas vulnerabilidades que provavelmente você sofre com seus amigos, na sua vida pessoal. E mesmo assim, Ele agiu da forma correta. Então, com certeza, no decorrer da vida de Jesus, Ele teve decepções com amigos. Mas, em vez de se decepcionar com os amigos, sabe o que Jesus escolheu fazer? Ele escolheu amar esses amigos incondicionalmente. Gente, isso é muito profundo, porque escolher amar os nossos amigos incondicionalmente é muito difícil. É desafiador. Se, sei lá, um amigo faz algo que te fere muito, e aí você está passando pelo pior momento da sua vida, assim como Jesus passou no Getsêmani. E aí, seus amigos estão lá, você não pode contar com eles. É muito difícil escolher amar incondicionalmente, sabe? Amar sem condições. Foi isso que Jesus fez aqui. Gente, e quando Jesus
foi para o Getsêmani, certo de que a morte dele estava chegando, a gente viu que os amigos não corresponderam à expectativa. E Jesus, ele deu várias chances. Então, o que a gente aprende aqui? A gente tem que dar muitas chances mesmo para os nossos amigos. Porque Jesus, ele falou para os amigos orarem, voltou para o Pai, e depois, de novo, eles estavam dormindo. Então, o que acontece com os nossos amigos? Eles são pecadores. E eles falham mesmo. Muitas vezes eu vou falar uma coisa para o meu amigo que eu não gosto que ele faz. Aí eu saio, quando eu volto, ele está lá fazendo a mesma coisa de novo. Isso é ser pecador. E aí a gente tem que olhar para essa pessoa com olhar de misericórdia. Assim como Jesus olhou para os amigos dele, assim como Deus olha para a gente. Outra coisa muito interessante que eu coloquei aqui, gente. Jesus sabia que Pedro negaria. Vocês sabiam disso? Jesus sabia que Pedro ia negar ele. Jesus conversou com Pedro antes e falou para Pedro, Pedro, você me ama? Ele deu várias oportunidades para Pedro mostrar que Pedro realmente o amava. Em vez de Jesus fazer com que Pedro se sentisse culpado, ele fez com que Pedro se sentisse amado. E é isso que nós temos que fazer com os nossos amigos também, porque Pedro, ele foi assim, tomado por tanto amor, ele se sentiu tão amado por Jesus, que a verdade é que ele ficou até constrangido. No final de tudo, ele caiu na real e foi constrangido pelo amor de Jesus. Porque Jesus, apesar de saber que Pedro negaria, ele não deixou de amar Pedro incondicionalmente. E agora, para a gente poder finalizar, eu queria que a gente refletisse numa coisa. Talvez a gente pense, né? Nossa, mas esses amigos que Jesus escolheu para a vida dele são péssimos. Quem que escolhe amigo assim? Jesus é doido. Eu vou te falar bem a verdade, querido e querida. Se fosse eu ou você lá, talvez a gente faria a mesma coisa que Pedro, a mesma coisa que Tiago e João, talvez até pior. Porque nós somos pecadores, assim como eles. A gente é ruim, a gente é totalmente dependente de Jesus, da graça dele, da misericórdia, porque nós somos falhos. E apesar das nossas falhas, ele cuida de nós. E quando a gente olha pelo que ele fez por nós, é aí que nós temos que olhar para os nossos amigos e falar, cara, Jesus fez tudo isso por mim. O que é um perdão para o meu amigo? Sabe? O que é um cuidado com o meu amigo? O que é servir o meu amigo? É nada comparado ao que Jesus fez por mim. Então, por essa razão, porque nós somos limitados, nós devemos olhar para Jesus sabendo que nele, só em Jesus, nós não encontramos só um amigo. Nós encontramos o nosso melhor amigo. E além de encontrar um amigo, o melhor amigo, a gente encontra em Jesus um exemplo de verdadeiro amigo. Quando a gente olha para Jesus, a gente tem um exemplo de como agir com os nossos amigos, como compartilhar coisas com eles, como induzi-los a fazer a coisa certa. Porque Jesus viveu dessa forma e é assim que a gente deve viver também. Jesus, ele não é só o nosso melhor amigo. Ele é o melhor amigo que deu a vida dele para que hoje eu e você tivéssemos vida. Então, depois de tudo que Jesus fez por nós, não tem como a gente olhar e falar, cara, eu não posso não perdoar o meu amigo. Eu não posso deixar de servir o meu amigo. Porque Jesus fez por mim muito mais do que eu mereço. E eu fico até emocionada porque a gente realmente não merece. Nós somos totalmente dependentes. E, gente, só para finalizar agora de verdade, vou deixar uma frase para vocês refletirem. Não conte quantos amigos você tem, mas quantos amigos você pode contar, tá bom? É isso. Que Jesus te abençoe. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Vamos orar? Pai, obrigada por esse momento, porque o Senhor nos deu o privilégio de viver a experiência de termos Jesus como nosso amigo, de ser o nosso melhor amigo, o amigo que deu a própria vida para nos salvar. Obrigada por isso, porque nós somos realmente privilegiados. Obrigada por todos os nossos amigos que nós sabemos que foi o Senhor. Foi graça do Senhor para a nossa vida ter esses amigos na nossa vida. Obrigada porque nós sabemos que nós dependemos também do Senhor para sermos melhores para os nossos amigos. Então nos ajude, nos direcione nas nossas amizades, que a gente tenha os amigos que são amigos do Senhor para nós.
amigos que vão nos aproximar do Senhor, Pai. E que o Senhor nos direcione rumo a essas amizades que vão nos impulsionar a crescer e a sermos melhor para o Senhor. Em nome de Jesus que eu oro, Pai, e te agradeço. Amém. Gente, um beijo. Jesus abençoe vocês. É isso e assistam a próxima aula.